Nesse mesmo espírito, irmãos, de adoração, nós vamos estar cultuando ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós temos preparado várias mensagens no livro de Salmos. Antes de lermos, eu queria convidar as crianças até 9 anos, vão subir, não é isso? Até 9 anos vão se dirigir ao seu departamento. E as demais, acima de 9 anos, vão ficar na igreja, compartilhando também com os adultos. Amém? Então, nós convidamos, todas as crianças a se dirigir para o seu departamento. Eu queria convidar toda a igreja, enquanto as crianças vão caminhando para a sua sala, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 116. Nós temos elaborado várias mensagens em cima dos livros de Salmos. Tem sido muito edificante para as nossas vidas. Eu convido nessa noite a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 116, a partir do verso 1 ao verso 19. Quem encontrou, diga amém. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos juntos compartilhar essa leitura em nome de Jesus. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim sucessivamente. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Toda igreja. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Erguei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Oferecei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra lida nessa noite. Senhor, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que possamos sentir, Senhor, a tua presença através da tua palavra de forma, Senhor, intensa. Que teu Espírito Santo possa penetrar em nossa alma. E assim, Senhor, possamos sair daqui fortalecido no teu poder, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos puderem deixar sua Bíblia aberta, fique à vontade, em nome de Jesus. Esse Salmo de número 116,
Ele é um salmo muito poderoso, digamos assim, para as nossas vidas. Eu queria enfatizar um tema para a nossa reflexão dentro desse salmo, quando a morte nos cerca e nada podemos fazer. Quando a morte nos cerca e nada podemos fazer. Esse salmo, ele não tem uma autoria e nem uma data definida. Algumas especulações, algumas aproximações de que esse salmo foi escrito por Davi. Alguns estudiosos vão atribuir que foi Davi pela aparência desse poema com outros poemas escritos por o rei Davi. Outros vão direcionar para o rei Ezequias, que vivenciou evidências bem próximas, parecidas do que é escrito aqui pelo salmista. Então, na verdade, pelo que nós pesquisamos, ele não tem uma autoria definida, né? Temos algumas semelhanças de quem escreveu e mais ou menos a data que foi escrita. Ao lermos esse capítulo todo, nós vamos perceber um grande livramento de morte e, consequentemente, um testemunho a respeito deste livramento. Se você prestou atenção na leitura desse salmo, você vai perceber que há um testemunho, há uma expressão de gratidão pelo livramento que o Senhor fez. E quando nós vamos detalhar, ler de uma forma mais profunda esse salmo, nós vamos entender que não se trata de qualquer livramento, mas é um grande livramento em todos os aspectos. Nós vamos ver que o cerco militar do Império Assírio, né, e a cura de uma enfermidade mortal estão sendo narradas aqui. Por isso que essa situação se assemelha muito a que o rei Ezequias vivenciou. Exatamente, algumas situações aqui descritas no Salmo é vivenciada pelo rei Ezequias. Por isso que alguns estudiosos vão aproximar esse poema escrito para o rei Ezequias. E nós vamos ver que o rei Ezequias, ele vivenciou esta situação, por isso que se observa uma grande evidência de ter sido escrito pelo rei Ezequias. Quando nós olhamos lá em Isaías, capítulo 38, apenas versículo 1 e 2, Isaías traz aqui fatos sobre o rei Ezequias. Nós vamos nos deparar com a seguinte expressão no versículo 1 e 2. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, e eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Então isso deixa, irmãos, uma evidência muito próxima aqui do rei Ezequias. Aqui há duas situações, há uma morte anunciada, decretada, e há uns inimigos mortais que o cercam, com um único objetivo: matá-lo, destruí-lo. E nós temos um sinal de que o Senhor fará o que prometeu. O que testemunhamos aqui, irmãos, é uma oração que tem resposta em um momento assustador. Quando nós vamos vasculhar o contexto, é assustador a morte, como ela se aproxima aqui do escritor. O que nós vemos aqui é exatamente isso, um testemunho que é uma resposta de oração. E é uma vontade de declarar para todo mundo que Deus ainda dá livramento de morte. Amém?
Há uma vontade aqui própria, você vai ver que o Salmo está enfatizado na primeira pessoa, isso dá um tom de pessoalidade no texto, de ter essa vontade de declarar que o Senhor ainda dá livramento. Amém? A primeira coisa que percebemos aqui é uma expressão de um grande amor de Deus. O salmista aqui, o escritor aqui, ele expressa um grande amor de Deus. O texto vai nos mostrar de uma forma de 3 direções no tempo, essa expressão. Este amor que salva, ele vai ser expressado no presente, no passado e no futuro. No presente ele vai dizer, no primeiro versículo, eu amo o Senhor. Veja a expressão, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Eu amo, verbo no presente. E aqui eu faço algumas considerações finais, algumas considerações iniciais. Irmãos, se eu amo ao Senhor, o que eu tenho feito pelo Senhor? A minha pergunta que eu faço, será que vir à igreja só pelo fato de, porque não temos o que fazer, ou pelo fato de que temos uma programação a cumprir, ou de fato que viemos para a igreja porque se sentimos bem aqui, será que isso é suficiente para expressarmos dentro de nós que amamos ao Senhor? Há aqui, irmãos, uma expressão que vem de dentro do coração, em expressar que o Senhor merece ser amado. Eu amo ao Senhor. Ele ama o Senhor porque o Senhor o amou primeiro. Amém? Ou seja, este amor do salmista é o resultado do amor de Deus em sua vida. Antes de nós amarmos ao Senhor, de olhar as suas misericórdias, Ele olhou primeiro para mim e para você e nos amou. O amor de Deus tem que provocar isto em nós. Esse sentimento de amar a Ele com a nossa alma, com a nossa emoção, com a nossa força. E esta satisfação no presente, pelo que Ele fez por nós, provoca essa satisfação de estarmos adorando a Ele, de estarmos aqui nessa noite, de invocá-lo, seu nome, e de se prostrar diante dEle. Louvado seja Deus. Isso é numa dimensão do presente. O salmista, ele declara isso no presente. Eu amo ao Senhor. E aí ele olha lá para o passado, no versículo 2, parte A. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Ele entendeu, irmãos, que lá atrás o Senhor fez algo por ele. E por isso ele ama ao Senhor. Precisamos também, igreja, quanto igreja, ter esse olhar lá do passado e entender que nós estamos aqui porque o Senhor nos amou. E aí nós vamos entender o presente. Quando nós entendemos o passado, o sacrifício de Cristo na cruz, a sua inclinação para salvar a humanidade, e aí nós vamos entender o presente e nós vamos expressar: eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu me envolvo com o Senhor. O salmista tira os seus olhos do presente e agora coloca no passado a fim de justificar o seu amor pelo Senhor. Então você não está aqui hoje, não é porque você está reunido socialmente, porque você vem a uma igreja que tem um grupo de louvor, que vai ter uma mensagem. Não, você veio aqui por motivos superiores a tudo isso. Você veio aqui porque você ama ao Senhor. O amor contínuo derramado em sua vida é resultado das respostas diárias de oração.
Aqui o salmista mostra aqui, irmãos, o escritor, eu não sei se é o rei Ezequias, se é o salmista, mas aqui o escritor aqui, ele mostra uma grande intimidade com Deus, em busca de oração, em ser alguém que ora, alguém que tem intimidade com a oração, alguém que sabe que a oração é um dos grandes refúgios para chegar até Deus. E esse amor contínuo derramado em sua vida é resultado das respostas diárias de oração. E Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Isso tem um grande aprendizado, irmãos, em nossas vidas. Quando nós vivemos momentos de oração com Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas, o nosso clamor. E a oração aqui, ela muda o sentido da vida. Se vocês entenderem, a oração aqui tem um poder de mudar o sentido da vida. Quando nós olhamos para o rei Ezequias, que tem uma sentença de morte por uma enfermidade, nós não sabemos, o texto não diz que enfermidade era essa, mas diz que era uma enfermidade mortal. Seus dias já estavam contados, seus dias já estavam determinados. O profeta vai e chega e diz: olha, hoje você morrerá. Hoje você terá seus dias finalizados. Imagine você num hospital recebendo um seguinte diagnóstico: olha, você tem aproximadamente 6 meses de vida. Você tem aproximadamente 3 meses de vida. Imagine um médico trazendo isso para você, um tempo de vida para a sua vida. E para melhorar a situação, o rei Ezequias estava cercado de inimigos, de uma nação perversa, os assírios. E a única coisa que lhe resta é orar a Deus. Amém? Ele estava cercado de inimigos, a enfermidade assolava, e ele se encontrou totalmente inútil diante da vida. E é exatamente nesse momento que ele lembra que existe um Deus ainda que liberta, que salva, que muda o sentido da vida, um Deus que se compadece. E aí ele começa a orar. Ele coloca o seu rosto no pó e começa a orar. Isso tem um grande aprendizado na nossa vida espiritual, irmãos. Quantas vezes nós estamos colocando a nossa cara no pó para clamar a um Deus que é poderoso, que faz infinitamente mais. Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. A nossa maior angústia vivenciada, Deus está disposto a nos ouvir. E aí quando o escritor, ele traz essa expressão no tempo, no presente, no passado, e agora no versículo, parte B do versículo 2, agora ele expressa isso para uma dimensão no futuro. Eu o invocarei toda a minha vida. Eu o invocarei. Ele está projetando agora uma fé para o futuro. Ele lembra do passado, o que o Senhor fez por ele. Ele demonstra isso no presente e ainda tem a convicção do futuro, que o Senhor será amado, será honrado. O salmista assume um compromisso aqui de invocar o nome do Senhor de forma perseverante, incessante e exclusivamente. Isso tem um grande aprendizado, irmãos, no sentido espiritual para as nossas vidas. O passado, o sacrifício de Cristo nos mantém aceso no presente. E a nossa fé expressada no presente, ela vai refletir
no futuro. Amém? Todo livramento parte de uma situação de ameaça de morte. Todo livramento ele tem seu ponto de partida e uma situação ameaçadora. E é quando nós olhamos aqui a descrição do Salmo 116, havia 2 problemas sérios aqui relatados. A primeira situação era um problema externo. Veja no versículo 3, parte A. As cordas da morte me envolveram. Laços da morte me cercaram, em outras traduções. Havia um problema aqui externo, ameaçador. Laço, o texto vai usar laço. Mas o que entendemos por laço? Laço é um perigo real, porém invisível. Um laço, às vezes, é uma armadilha, uma rede colocada no caminho para derrubar e destruir. Podemos pensar também que laço é uma armadilha, é uma rede pronta para pegar a sua presa. E quando nós olhamos aqui, não era qualquer laço. Eram laços de morte que vinham realmente para destruir. A morte aumentava, atormentava o salmista, de uma forma que pressionava a sua vida, pois esses laços não estavam longe nem perto, eles estavam cercando, a ponto de sugar todas as energias vitais aqui do salmista. Ele estava encurralado por situações adversas. Eram os inimigos querendo matar, era a doença que estava acelerando a sua vida. E a cada passo que ele dava, mais perto a sua morte se aproximava. Ou seja, os perigos mortais eram evidentes em sua vida. E ele se sentia capturado numa rede, onde a morte parecia inevitável. São as situações aqui narradas, de uma forma externa. E a segunda situação era um problema interno. No versículo 3 da parte B, você vai ver que vai seguir a seguinte expressão: e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Agora, irmãos, era um problema interno, na alma. E aqui a questão, irmãos, é que não é qualquer angústia. Era angústia do inferno. E quando nós vamos olhar o que é a angústia do inferno, irmãos, é aquela angústia que se apropria da alma do indivíduo. E a única esperança que ele tem é a morte. E isso se apoderou aqui do salmista. E ele caiu em tribulação e tristeza. O salmista estava preso no ciclo de angústias mortais. Se a angústia, irmãos, natural, ela já tem um grande peso em nossas vidas. Se aquela angústia que às vezes paralisa a nossa vida, ela já tem um grande efeito. Imagina uma angústia do inferno se apoderando de uma pessoa, paralisando todas as suas forças. E aí exatamente como se encontrava aqui o salmista. A angústia é um estado de alma que nos sufoca. O peito fica apertado e vai se alinhando com a ansiedade, a insegurança, a falta de alegria e o ressentimento vinculado a uma dor. A dor aqui, irmãos, do salmista era muito grande. Nós não temos como avaliar, mas a dor que ele estava aqui sentindo, a angústia que ele estava sentindo na alma, era que a morte era certo. Tudo isso faz parte de uma angústia. Todo esse sentimento citado aqui faz parte de uma angústia. E quando a gente aumenta o grau dessa angústia, a angústia do inferno, ela tem ainda um poder maior, porque ela vai sugar as nossas forças espirituais. Mas nem todos
sabem o que é a angústia do inferno. E interessante que essa angústia, ela não tem alvo centralizado, ela não visa pessoas dedicadas, ela alcança todas as pessoas, de todos os status, de todas as crenças e de todas as faixas de idade. Esse homem está dizendo aqui, irmãos, que o inferno estava instalado em seu peito, de modo que uma dor emocional apertava o seu coração, sufocava a sua alma. Essas angústias não lhe davam descanso, pois haviam enfiado suas garras neles. Ou seja, a angústia estava deteriorando a sua alma, deteriorando a sua vida. Não tem coisa pior, irmãos, do que um ser humano estar vendo a sua vida sendo exterminada e não poder fazer nada. É como se você estivesse no leito do hospital ali, sabendo que você tem alguns dias de vida e que nada você pode fazer ali, só esperar o dia da morte se concretizar e nada poder fazer. É angustiante. Você vê que o seu território foi tomado. Você não tem como lutar contra os inimigos porque eles são muito grandes. A triste situação narrada aqui, ela vai de vários fatores, de uma doença desesperadora e um cerco militar que vem para destruir. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, irmãos, às vezes nós passamos por situações semelhantes, onde a angústia também ela começa a nos sufocar. Às vezes é uma experiência que fere e provoca uma desilusão em nossas vidas. Quando a gente olha no caso de Jó, né, Jó teve uma experiência muito amargante. Né? Além da doença, ele teve outras perdas que simultaneamente provocaram um desgaste, ou seja, provocaram uma angústia muito grande em sua vida. E quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vamos ver este salmista aqui narrando esta grande angústia em sua vida. Como resultado dessa angústia infernal, ele cai em tribulação e tristeza. A alegria foge, desaparece. A sua face é trocada por um semblante de tristeza. E ele amarga essa angústia que não tem fim. Se todas as pessoas se lembrassem, irmãos, que o buscar a Deus desperta libertação, alívio para a alma, salvação, muitas pessoas seriam libertas, salvas. Quando nós olhamos para o rei Ezequias na 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. O rei Ezequias se lembrou do Senhor de uma forma poderosa. Ele servia ao Senhor, o rei Ezequias servia a Deus. Nós servimos ao Senhor, amém, irmãos? Isso faz uma grande diferença em nossas vidas. O servir ao Senhor faz uma grande diferença. Porque no momento que estamos se sentindo cercados pelas angústias da vida, a morte que os inimigos impõem em nossas vidas, nós vamos olhar para o Senhor e o Senhor vai olhar e vai dizer: eu conheço esse servo. E o Senhor vai ouvir as nossas orações, amém? Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. E Deus, irmãos, ele começa a mudar o cativeiro de Ezequias. Deus começa a mudar o sentido da vida
Deus começa a mudar a rotina da vida do rei Ezequias, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ainda que o curso da nossa vida, irmãos, apareça que não tem curva, não muda, mas eu quero dizer que o poder da oração é suficiente para fazer Deus mudar o curso das nossas vidas. Aquilo que parece impossível de acontecer, a oração, irmãos, é poderosa para buscar no Senhor aquilo que é incapaz de ser feito. A oração troca a morte pela vida. Amém? Nós podemos entender aqui, irmãos, que a oração, ela troca a morte pela vida, ela muda o curso da vida. E isso me empolga, isso me traz uma certeza, irmãos, que quanto mais a gente orar, o Senhor vai mudar situações em nossas vidas. Quanto mais a gente buscar a Deus, se inclinar para Ele, não importa as circunstâncias, mas se crermos, o Senhor é suficiente para mudar as circunstâncias. Não tem nada, irmãos, que o Senhor não possa mudar em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que a última palavra é a do homem, mas a última palavra vem do Senhor. No versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Salmo 116, 4, parte A. A palavra então aqui ela é libertadora. Então, o salmista estava encurralado, atormentado, estava no seu último momento de vida, na última volta do ponteiro, no fundo do poço. Quando todos os seus esforços estavam perdidos e todas as suas esperanças estavam mortas, então ele invocou o nome do Senhor. Amém. Precisamos, irmãos, se apropriar desta ferramenta, a oração. Amém. Precisamos valorizar essa ferramenta, a oração, para que o Senhor faça grandes coisas em nossas vidas. E aí ele faz um pedido específico: Senhor, livra a minha alma. O seu pedido, irmãos, era para que o Senhor tirasse aquela angústia de morte da sua alma, que livrasse ele daquelas circunstâncias mortais, porque ele não tinha como escapar, a morte já tinha decretado em sua vida. O diabo já tinha cavado uma cova, já estava aberta, mas aí, irmãos, quando ele invoca ao Senhor, Deus vem, pega a terra e joga de volta para o buraco, porque o Senhor nos livra da morte. Livra-me, minha alma, Senhor. Como alguém capturado na rede da tribulação e da tristeza, o salmista grita por socorro. E em resposta ao seu clamor, Deus intervém, porque Ele ouve as nossas súplicas. Ele vem trazendo luz para as trevas, Ele vem aliviar a dor, Ele vem aliviar a dor do seu peito. Irmãos, louvado seja Deus, que Deus alivia a nossa dor, Deus alivia o nosso fardo. Deus, irmãos, Ele olha, Ele se compadece de mim, de você, e se levanta. Não pensem, irmãos, que Deus não se compadece, porque Ele é compassivo, e Ele está vendo a tua dor, Ele está contemplando o teu sofrimento, a tua tristeza, Ele contempla. E aí, uma descoberta preciosa, no versículo 5 e 6, o salmista olha, compassivo, é justo, é o Senhor, o nosso Deus. Ele é misericordioso. Ele é compassivo e justo. A sua justiça permanece para sempre. E ele vai dizer, o Senhor vela pelos simples. Deus não olha os poderosos. Ele não faz acepção de pessoa, Ele não olha classe.
No mundo que a gente vive, as pessoas ajudam com interesse. Não, fulano é mais poderoso, merece mais atenção. Não, fulano é mais rico, então merece ser atendido mais rápido. Não, o Senhor olhou os simples. Aqueles que não têm status, aquele que não tem visibilidade. E ele olha para o salmista como pessoas simples, que apenas a única coisa que tem é a fé de acreditar num Deus grande. Achava-me prostrado e ele me salvou, humilde de espírito. Deus não está procurado em corações exaltados, irmãos. Deus está preocupado em corações quebrantados em sua presença. Precisamos quebrantar o nosso coração, quebrantar a nossa alma e dizer: Senhor, eu sou pó, nada sirvo, mas o Senhor se faz grande em minha vida. Quando nós se colocamos nessa posição, irmãos, Deus vai intervir. Mas enquanto nós achamos que podemos todas as coisas, que somos melhores do que os outros, que não precisamos de Deus, e aí nós vamos ficar cercados de inimigos. A primeira experiência do salmista não foi experimentar o livramento, mas conhecer o caráter de Deus. E a primeira coisa que Deus fez não foi aliviar o seu fardo, mas se revelar ao salmista como Deus compassivo, justo e misericordioso. E nós destacamos aqui 3 verdades importantes. A primeira está no verso 5. Deus se importa conosco em nossa dor. Amém? O Senhor é compassivo. Ele se compadece. Como o pai se compadece do filho, Deus se compadece de nós. Ele se compadece conosco e caminha conosco nos vales da vida. Ele desce conosco nas depressões mais escuras da vida, mais profundas. O Senhor se compadece. Ele anda conosco. Jamais nos desampara quando nos sentimos sozinhos e nunca nos deixa quando nos sentimos fracos. O Senhor é o nosso amparo. Segunda coisa, Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Meu irmão, se nós olharmos para a situação do salmista aqui descrito aqui, é que de fato ele diz: Senhor, eu vou morrer. Eu não aguento mais essa pressão, eu vou morrer. Mas o Senhor sabia, irmãos. Deus conhece o nosso coração, amém? Conhece as nossas provas, conhece as piores situações que passamos, as piores angústias que sentimos, o Senhor conhece. E às vezes o sentimento que nos dá, de vez em quando, em algumas situações da vida, é que a gente realmente não vai suportar. Exatamente quando a gente pensa assim, que o Senhor chega junto e diz: eu tenho um controle da vida. O Senhor é justo, Ele não desperdiça a sua misericórdia. Ele sempre nos assiste nos momentos de fraqueza, sempre nos renova na nossa fragilidade. O caráter de Deus é o nosso maior refúgio, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele nos amou primeiro. Por isso não precisamos temer o futuro, porque o Senhor já provou isso no passado e nos prova no presente. Ele é compassivo e justo. Terceiro, Deus nos leva quando estamos abatidos, no chão. Veja no versículo 6, o que o salmista vai dizer? O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Quando eu estava já sem forças. Irmãos, é na força do Senhor que nós renovamos as nossas forças, amém? Veja que a situação era gravíssima, ele já não tinha mais como se erguer, ele não tinha mais como se levantar.
Ele estava impossibilitado de se erguer. E exatamente quando o Senhor surge, ele pega na mão e levanta do salmista. E ele faz isso comigo e com você, amém? Nos momentos que não temos mais forças de caminhar, de respirar o ar da vida, o Senhor vem e renova o ar da vida. Todas as suas forças acabaram, todas as suas estratégias caíram por terra, e nenhum poder humano poderia lhe dar a vitória, lhe erguer. Porque, irmãos, só Deus pode intervir em nossas vidas, amém? Ainda que a gente confiamos em várias pessoas, em várias estruturas terrenas, mas só o Senhor pode intervir em nossas vidas. E aí, nesse momento, Deus reverteu a situação e muda a história aqui do salmista. Deus o levantou, o restaurou e o salvou. No versículo 7, ele diz: volta minha alma ao teu sossego. Aquilo que era angústia agora volta a ter paz. Aquilo que era morte volta a ter vida. Irmãos, é isso que o Senhor faz diariamente em nossas vidas, amém? Quando nós estamos pisando, irmãos, no escuro, o Senhor torna luz, o Senhor sempre reverte aquilo que é de ruim, Deus transforma em bênçãos em nossas vidas. Precisamos nos apropriar dessas misericórdias do Senhor. Precisamos não apenas receber a vida eterna, mas tomar posse da vida eterna. E aí ele vai trazendo algumas razões convincentes, no versículo 7 ainda: pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A minha pergunta que eu faço: será que o Senhor tem sido generoso com você? Deus tem sido generoso, irmãos, diariamente conosco. Talvez a gente não era nem para estar aqui, mas o Senhor é tão generoso, misericordioso, que estamos aqui. O que o Senhor fez no passado é a garantia de que Ele faz no presente. Pois a fidelidade de Deus é o que sustenta a nossa esperança, amém? É a fidelidade de Deus que nos mantém acesos. Enxergamos que a libertação aqui na vida do salmista, ela caminha em 3 direções. Primeiro, ela liberta ele da morte espiritual, pois livrar-se da morte é a minha alma. Um dos grandes campos, irmãos, que muitas vezes nós não damos atenção é o campo espiritual. E é o campo que mais o diabo trabalha em nossas vidas. É o campo que mais o diabo ele tenta nos exterminar, nos matar, porque a partir que nós se afastamos de Deus, nós estamos morrendo espiritualmente. O salmista não estava enfrentando os problemas comuns, era de níveis espirituais, era de nível além das forças humanas. A morte estava mostrando a ele a sua força, e a sua alma estava atormentada por ameaças de todos os lados. Mas Deus oferece a ele um livramento espiritual. Ou seja, Deus o livra e perdoa seus pecados. Deus tem feito isso, irmãos. Ele tem perdoado os nossos pecados para que a gente não morra espiritualmente. O Senhor tem zelado por mim e por você. A segunda é uma libertação de nível emocional. Ainda no versículo 8b, das lágrimas os meus olhos. Veja o que é que diz no verso 8. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas. Havia muitas lágrimas, choro. E como salmista, muitas vezes inundamos nossa vida com muitas lágrimas. Há pessoas que choram e ninguém sabe.
dentro da sua própria casa, nem a família sabe, mas tem pessoas que choram. E aí Deus vem nos livrar. Deus vem enxugar as nossas lágrimas. Ele começa a estancar tudo aquilo que nos causa, que nos fazem chorar, porque Ele é o Senhor que nos consola, nos conforta. Se nós olharmos, irmãos, a vida ela é um vale de lágrimas, ou seja, a gente já nasce chorando, né? A gente passa a vida chorando, até Jesus voltar, a gente vai chorar muito ainda. Mas há uma grande diferença, irmãos, que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. A terceira libertação, o terceiro livramento aqui na vida do salmista é no sentido moral. Veja o que é que diz no verso, ainda no verso 8c. E os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor. O Senhor nos ajuda, irmãos, a caminhar pelo caminho que Ele quer que sigamos. Amém? Porque senão nós vamos tropeçar. Muitas vezes nós vamos cair em buracos onde não deveríamos cair, mas vamos cair. Mas louvado seja Deus, que o Senhor nos conduz no caminho correto. Ele nos conduz à estrada rumo à glória, que é reta. E nós não desviamos dessa reta, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. O autor tira uma lição que os demais salmistas frequentemente ilustram. Ele se sente esmagado, desiludido. Assim como a dor clama para a cura, a perturbação enfrentada com fraqueza clama por Deus. Isso tem uma grande lição aqui, irmãos, que no momento da fraqueza não é um momento final, mas é uma grande oportunidade de clamarmos ao Senhor. Amém? Então clame a Ele nos seus momentos difíceis, porque o Senhor, Ele vai se levantar ao nosso favor. Era uma grande perturbação na vida do salmista. Talvez eu não sei qual é a perturbação da tua vida, eu não sei qual é o que te cerca, causando grande angústia, mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor é o teu consolo. Ele compadece de você. Ele se movimenta em direção a você para aliviar a tua dor. Já no versículo 12, o salmista já está cheio de gratidão, e ele expressa: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ainda que, irmãos, pensamos em dar ao Senhor aquilo que Ele tem dado de melhor, nunca vamos corresponder. Ainda que se esforçamos o máximo, queremos dar o melhor de nós, nunca vamos corresponder ao que o Senhor tem nos dado. Mas o mínimo que podemos fazer é dar toda a nossa vida, toda a nossa alma a Ele, porque Ele nos livrou da morte. O salmista mostra uma confiança inabalável. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nosso futuro está garantido no Senhor, amém? Porque o Senhor já tem preparado a glória para mim e para você. E precisamos ter essa confiança no presente. A ideia do texto aqui não é que o Senhor veja a morte dos santos, dos seus santos, né, com prazer, mas é no sentido que a vida deles é irrelevante. Ou seja, a glória é maior do que a vida terrena. O apóstolo Paulo já dizia lá em 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O salmista permanece fiel. Aqui, ele permanece persistente. E no versículo 16, Senhor,
deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Ele mostra que de geração em geração ele serve ao Senhor. O salmista permanece fiel à fé de sua mãe, que era serva do Senhor. E ele, como servo, permanece no Senhor. Isso significa que servir ao Senhor de geração em geração faz muita diferença, irmãos, em nossas vidas. Amém? Nós partimos, mas os nossos filhos darão continuidade servindo ao Senhor. E eles vão ser abençoados, porque uma geração serviu ao Senhor. E para encerrarmos, o salmista ele exibe aqui 5 orientações, do versículo 13 ao 19, para a nossa vida espiritual. Primeiro, precisamos aprender a andar na presença do Senhor, amém? Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz, andarei na presença do Senhor. Irmãos, precisamos aprender a andar na presença do Senhor aqui na terra. Ele fala, a terra dos viventes. Sabe por quê? Porque vamos ser criticados, vamos ser xingados, vamos ser contrariados, mas mesmo assim devemos andar na presença do Senhor. Não devemos importar o que o mundo diz, como o mundo trata, mas o que é importante é que precisamos dar continuidade, andar na presença do Senhor. Segundo, tomar o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação, que darei ao Senhor. Não podemos dar nada ao Senhor, irmãos, a não ser se entregar a nossa própria vida a Ele. Amém? Entregando a nossa própria vida a Ele, nós já estamos aceitando esse cálice da salvação. E esse cálice é doce para nós, mas foi amargo para Ele, porque Ele teve que suportar o sofrimento na cruz. E nos deu de graça, para mim e para você. Para nós não custou nada, mas para Ele custou muita coisa. Custou o seu sangue ali, derramado na cruz. Terceira orientação, invocar o nome do Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor. Irmãos, precisamos invocar o nome do Senhor sempre. Amém? Nós jamais podemos deixar de invocar o seu nome, porque esse nome é poderoso. Esse nome nos livra de qualquer ameaça. Quarto, oferecer sacrifícios de ações de graça. Veja no versículo 17, oferecei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Se eu digo que amo ao Senhor, irmãos, eu preciso me sacrificar, amém? Se você diz que ama ao Senhor, então você precisa mostrar evidências às pessoas que estão ao teu lado. Você precisa mostrar que de fato você é grato ao Senhor. E existem várias formas de expressarmos nossas ações de graça ao Senhor. Buscando o Senhor continuamente em oração. Pregando a sua palavra, fazendo algum sacrifício, renunciando a algumas regalias para estar aos pés do Senhor. Isso também é forma de expressar a nossa gratidão a Ele. Amém? E para encerrar, cumprir os nossos votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Se Deus é fiel, irmãos, comigo e com você, precisamos ser fiel com Ele. Amém? Porque o Senhor não muda. Apesar que nós mudamos, mas o Senhor permanece fiel.
E se nós amamos ao Senhor, como diz o salmista, eu amo ao Senhor, eu preciso provar isso. Amém? E isso vai mexer com o nosso eu. Isso vai nos incomodar, nos constranger. E nós vamos olhar para nós mesmos e vamos perguntar: Senhor, o que eu darei a Ti? O que eu posso fazer para Ti? E que nessa noite você possa se encher desse espírito de gratidão e aprender que no momento que você estiver cercado, no momento que a morte estiver te pressionando, você vai se lembrar do Senhor e Ele vai te livrar. Ficamos de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero que você se aproprie nessa noite dessa palavra. Que você não apenas abra a sua boca e diga eu amo ao Senhor, mas que você mostre alguma forma de que de fato você ama ao Senhor. Mostre um sacrifício, mostre uma ação. Não só apenas promessa, mas ação de que o Senhor é contigo. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, Jesus. Obrigado pelos teus feitos em nossas vidas, pelos teus livramentos de morte, pela tua forma, Senhor, de se compadecer de nós, e que possamos sair daqui, Senhor, com o espírito cheio, Senhor, da tua graça, e que podemos entender, Senhor, que tudo o que façamos é para a tua glória, e que possamos, Senhor, amar, Senhor, de fato, provando isso com as nossas vidas, porque nada, Senhor, que fazemos vai pagar o que tu fez por nós. Abençoa cada família, Senhor, aqui nessa noite. Famílias que estão angustiadas, que estão chorando pelos cantos e ninguém sabe. Famílias que já disseram, Senhor, eu quero a morte, porque eu não tenho mais esperança aqui. Famílias que já disseram, olha, eu não tenho mais força. Mas nós cremos, Senhor, que quando nós oramos, tu desce do teu trono e muda o curso da vida. E nessa noite, Senhor, nós queremos que tu vai mudar o curso de muitas famílias. Porque tu és o Deus que se compadece. Tu és o Deus que desce do trono para ajudar os simples de espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amparo. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.